Muito bem, começamos aqui a resolução de atividades do livro do nono ano, na unidade 1. Essas atividades começam na página 9 e terminam na página 13. Acompanha a resolução aqui desses exercícios com o teu livro na mão ali. Se precisar pausar o vídeo, tu pausa e rever também. Então, a primeira questão diz o seguinte: calcule as potências. Então a gente tem que utilizar aqui para calcular as potências. 3 fatores de 0,3. Como é que a gente resolve? Pode transformar em fração, por exemplo, e são 3 fatores de 0,3. Então o 0,3 eu posso representar em fração desta forma, como são 3 fatores de 3 sobre 10, 3 sobre 10, 0,3, isso aqui é 0,3, isso aqui representa 0,3 também em forma de fração. Multiplica todos os de cima, são 3 fatores em cima de 3 e 3 fatores embaixo de 10. 3 fatores de 3 dá o número 27. 3 fatores de 10 dá o número 1000. Então isso aqui, voltando para o número decimal, eu tenho que escrever o 27 com 3 casas decimais. Então, eu coloco um 0, 0, 2, 7. Escrevi o 27 com 3 casas decimais. 1, 2, 3. A vírgula eu posicionei aqui. Muito bem, item B. 1/3 elevado na quarta potência. Então, a potência, né, de uma fração é a potência do numerador e a potência do denominador. Isso aqui eu vou ter 1 elevado na quarta potência, 3 elevado na quarta potência, 1 na 4 é 1. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. E aqui embaixo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá o número 81. E aqui, né, a base elevado no expoente zero, desde que a base não seja o próprio zero, a gente responde direto que dá um número 1. 0 fatores de um número, não sendo o próprio zero, 0 fatores de um número é 1. Então aqui a gente resolveu os itens A, B e C. Vou apagar o quadro para a gente resolver os exercícios finais desta questão. Muito bem, retomando então para os itens D, E e F. Dessa vez eu vou mostrar para vocês aqui menos 1,6 elevado ao quadrado. Eu poderia representar em forma de fração, como no item A. Eu vou aproveitar aqui para mostrar a multiplicação por números decimais, né? Números com vírgula ali. Então, menos 1,6 elevado ao quadrado é menos 1,6 vezes menos 1,6. O que a gente observa? Esse expoente 2, esse expoente par, faz aparecer esse sinal menos aqui, ó, na multiplicação, uma quantidade par de vezes, 2 vezes, né? E na regra de sinais, a gente sabe que com menos na multiplicação eu tenho mais. Então, isso aqui eu posso resolver como 1,6 vezes 1,6. Então, multiplicação de números decimais eu multiplico sem a vírgula. 16 vezes 16. Vou multiplicar sem a vírgula. Opa, tá uma multiplicação aqui. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1 mais 3, 9. E 1 vezes de 16 com deslocamento. Não posso esquecer do deslocamento aqui, né? Porque na verdade é dezena aqui. Dezena vezes unidade dá dezena. E dezena vezes dezena dá centena. Então, por isso que eu faço esse deslocamento. 6 aqui, 9 mais 6, 15, 1 mais 1, 2, 256. Então, eu faço a multiplicação sem a vírgula e conto os fatores, o total de fatores, o total de casas decimais dos fatores. Esse fator aqui tem uma casa decimal e esse outro fator tem outra casa decimal. O total de casas decimais é 2. Então, o produto de 1,6 por 1,6 tem que ter 2 casas decimais. Colocando a vírgula aqui, uma casa, colocando a vírgula aqui, 2 casas decimais,
fica 2,56. Muito bem. Observando agora aqui o item E, menos 1,5 elevado na terceira, esse expoente 3 faz aparecer esse sinal de menos uma quantidade ímpar de vezes, menos com menos com menos, uma quantidade 3 vezes, né? Isso aqui vai dar um sinal negativo, uma quantidade ímpar de sinais negativos na multiplicação da negativa. Então, eu já coloco a resposta aqui, ó. Isso aqui vai ficar o numerador 1 na terceira e o denominador 5 na terceira. Então, menos 1 na terceira é menos 1, 5 na terceira. 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125. Confere aí se for o caso. Tá? Resposta aqui. Vamos circular essa aqui só para deixar destacado. Então, letra F, terceira potência do número 1,1. Mesma coisa que no item D. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Então, eu vou calcular primeiro 1,1 vezes 1,1, que é 11 vezes 11, com duas casas decimais. E 11 vezes 11, uma vezes de 11 dá 11. Uma vez de 11, outra vez de 11, dá 11. Com deslocamento. 2, 1. Então, o resultado dessas duas, de 1,1 vezes 1,1, dá 121 com duas casas decimais. Então, já que eu tenho duas casas decimais, eu vou escrever 1,21 vezes 1,1. Agora, o cálculo auxiliar aqui, 121 vezes 11. 1 vezes 121, 121. E 1 vezes 121, também 121 com deslocamento. 2 e 1 aqui, 1 aqui, 2 mais 1, 3, 1 mais 2, 3, 1 aqui. 1.331. Nesse produto, 1,21 vezes 1,1, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Eu tenho que escrever o número 1.331 com 3 casas decimais. Fica 1,331. Aqui é a resposta final. 3 casas decimais para esse número aqui. Pronto. Passando para a questão de número 2 agora. Deixa eu apagar o quadro. Muito bem, a proposta no exercício de número 2 é calcular com expoente negativo. Independente do expoente, se tu quer trocar o sinal do expoente para fazer um cálculo, tu enxerga a base como se fosse uma fração. Então, o 8 eu posso enxergar ele como 8 sobre 1, é uma forma bem prática de enxergar em forma de fração o 8, e para trocar o sinal do expoente, seja ele negativo para positivo ou positivo para negativo, essa troca se dá pela inversão do numerador e do denominador da fração. Então, se eu inverter aqui o numerador e o denominador, ou seja, 1 sobre 8, o expoente fica positivo. E 1 sobre 8 é 1 na 1, 1 sobre 8 elevado no expoente 1, né? É 1 na 1 e 8 elevado no expoente 1. 1 elevado no expoente 1 dá 1. 8 elevado no expoente 1 dá 8. Então, 8 elevado a menos 1 dá 1 sobre 8. A gente pode enxergar isso aqui também como o inverso de 8. O inverso de 8 é 1 sobre 8. Mesma coisa aqui, quero trocar o sinal do expoente. Inverto a fração, já está em forma de fração. Não pode esquecer do sinal ali, inverte a fração, menos 4 sobre 1, agora no expoente 4. Uma quantidade par de sinais negativos, o expoente é par, o expoente é 4, o expoente é par, né? Uma quantidade par de expoentes de sinais negativos dá mais 4 elevado no expoente 4 e embaixo 1 elevado no expoente 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4. Onde é que eu me perdi? Esse aqui sim, eu entendi qual foi o meu erro. Mas
gente vai fazer a gravação ao vivo aqui. O problema é que no item B não é menos 1 sobre 4, corrige aqui. Vou corrigir aqui, ó. Eu escrevi errado, por isso que eu estava achando estranho. Mas rapidamente, então, a gente não pode perder tempo. É menos 1 sobre 2. Mas a ideia é a mesma. Continua aqui comigo. Essas coisas acontecem. Para a gente ser rápido, então. Mesma coisa, inverto a fração para o expoente ficar positivo. Então, menos 2 sobre 1. E agora, no expoente, mais 4. Uma quantidade par de sinais negativos dá o sinal positivo na multiplicação, na potenciação. Então, eu tenho 2 na 4 sobre 1 elevado na 4. Vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. De novo, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. 16 e 1 na 4 é 1. Né? Então, eu tenho o resultado final aqui, 16. 0,4 na menos 2, vamos enxergar 0,4 como uma fração. Muito bem, 4 sobre 10 é a mesma coisa que 0,4, escrevo 4, o 4 tem uma casa decimal, para cada casa decimal um zero na potência do 10, né? Então, isso eu não inverti nada ainda, continua menos 2. Posso simplificar ainda, né? 4 divido por 2 em cima dá 2, por 2 embaixo dá 5, e em cima eu vou ter menos 2. 2 sobre 5 na menos 2. Agora eu vou inverter 2 quintos, fica 5 meios, agora na mais 2. 5 meios na mais 2, 2 fatores de 5 em cima, 2 fatores de 2 embaixo. Resultado, 5 vezes 5 é 25, 2 vezes 2, ou 2 fatores de 2, é 4. E aqui está a resposta do item C. Temos mais 3 itens, até o item F ali. Já vamos passar para o próximo item. Deixa eu apagar o quadro. Pronto. No item D, então, da questão de número 2, temos menos 2 elevado na terceira. Enxergo menos 2 como se fosse uma fração, para inverter o sinal. Então, menos 2 sobre 1, deixa eu pegar a caneta azul, na menos 3. Só para destacar aqui, é uma resolução. Menos 2 sobre 1 elevado na menos 3, agora eu inverto. Menos 1 sobre 2 elevado na menos 3, na mais 3. Então, uma quantidade ímpar de sinais negativos dá negativo. 1 na terceira, e embaixo 2 na terceira, resultado final, menos 1 sobre 2 na terceira dá 8, menos 1 oitavo, no item A. No item B, o inverso de raiz de 5. Raiz de 5 sobre 1 elevado na menos 1, inverte. 1 sobre raiz de 5 na mais 1. 1 na 1 sobre raiz de 5 elevado no expoente 1, 1 sobre raiz de 5. No item F, já tem uma fração, eu quero o inverso dessa fração, a base elevado na menos 1 é o inverso da base, né? Quem é o inverso de menos 1 sobre 20? Inverte, então, menos 20 sobre 1, agora na mais 1. Menos 20, uma quantidade ímpar de sinais negativos dá negativo. Eu vou ter 20 na 1 sobre 1 na 1, menos 20 na 1 dá 20, e dividido por 1 fica menos 20. Vamos passar para a questão de número 3. Pronto, no exercício de número 3, a proposta é calcular o valor das expressões numéricas envolvendo as propriedades aqui de potência, expoente negativo e tudo mais, né?
Então, no item A, 5 elevado na 0, 0,25 na menos 2, menos 0,5 na menos 2, menos 2 na 4. Nada me impede de já calcular essa potência aqui, 5 na 0, e transformar os números decimais em frações. Vamos lá, 5 na 0, 1, mais 0,25, 25 sobre 100, na menos 2, menos 5 sobre 10, também na menos 2. E menos 2 elevado no expoente 4. Simplificando as frações aqui, 25 dá para dividir por 5 e fica 5. Perdão, vamos fazer melhor. 25 dividido por 25 fica 1. E a caneta caiu. E 100 dividido por 25 fica 4. 5 dividido por 5 fica 1. E 10 dividido por 5 fica 2. Então, o que eu tenho? 1 mais 1 quarto elevado na menos 2, menos 1 meio elevado na menos 2, menos 2 elevado na 4. Então, eu já posso inverter essas duas frações aqui para trocar o sinal dos expoentes. Copio o restante. 1 mais, inverto. O inverso de 1 quarto é 4. A gente já pode escrever 4 de novo, direto. E agora o expoente menos 2 vai ficar mais 2. Não precisa botar o 1 embaixo, né? Mesma coisa aqui, ó. Eu vou escrever dentro... É a mesma coisa aqui, fica 2 elevado na 2 sobre 1 na 2, já está resolvido aqui, menos 2 elevado na 4. Continuando ao lado aqui, calculando 4 na 2, 2 na 2, 2 na 4. Copiando então primeiro, 1. Ficou meio esquisito esse 1, vamos lá de novo. 1. Mais 4 elevado no expoente 2 dá 16. 4 vezes 4, 16. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 elevado na 4. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4, 8, também 16. Observa que mais 16 eu posso cancelar com menos 16 aqui, e me resta nessa expressão 1 menos 4, que dá menos 3. Vamos passar para o item B. Muito bem, no item B eu tenho umas expressões, alguma potenciação dentro desse parênteses, outra operação de subtração, e depois que eu resolver tudo isso, eu tenho que obter o inverso desse resultado aqui e somar ainda com 3 fatores de menos 2. É 3 fatores de menos 2 mesmo? Vamos conferir? Sim, não errei não, 3 fatores de menos 2. Então, resolvendo aqui primeiro, o que eu tenho? Esse parênteses externo eu vou colocar como um colchete, porque eu quero enxergar o inverso de 2. E eu já sei que o inverso de 2 é 1 sobre 2. Já troquei aqui, já inverti e já troquei o sinal aqui. Menos 1, então fecha colchete, daí para usar o parênteses aqui. Mais uma quantidade ímpar de sinais negativos, né? 3 fatores de menos 2 é uma quantidade ímpar. 2 na terceira é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, negativo. Posso esquecer disso. Então, esta fração aqui, o inverso de 2, é 1 meio. 1 na 1 é 1, 2 na 1 é 1, menos 1. Esqueci do menos 1 aqui, para um pouquinho. E aqui, menos 1, e mais menos 8 eu posso escrever direto menos 8. Agora a gente tem dentro do colchete, uma adição algébrica de frações, né? Muito bem, coloco 1 aqui e MMC entre os denominadores 2 e 1. MMC com 1 é sempre o outro número, né? Então, MMC entre 2 e 1 é 2. Vou botar um denominador grande para os dois aqui. 2.
certo? E aqui vai continuar sendo menos 1. E 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 8 aqui. Muito bem, então, 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1 sobre 2, elevado na menos 1, menos 8. E aqui está pedindo o inverso de menos 1 meio. O sinal continua sendo negativo. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Eu vou escrever simplesmente menos 2 e aqui acompanha o menos 8. E o resultado final, menos 2 menos 8, menos 10. Deixa eu dar uma verificada se... Ah, tá. Passamos para o exercício de número 4 agora direto. Deixa eu apagar o quadro. Muito bem, então, retornando aqui na questão, voltando aqui para as questões, o exercício de número 4 pede para tu completar, então, o quadro, certo? Com as colunas potência, base, expoente inteiro, resultado. Né? Ele já te propõe, então, alguns valores, a potência 2 na sexta potência, quem é a base? A base é o número 2. Quem é o expoente é o 6. E o resultado é só calcular 6 fatores de 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. 5 fatores dá 32, vezes 2, ou seja, 6 fatores dá 64. E aqui, então, nessa linha de baixo, tem uma base 2 na quinta elevado ao quadrado. Ele já respondeu aqui que a base é 2 na quinta. E o expoente, então, é 2. E realmente, 2, eu falei 2 na quinta, é 2 sobre 5 elevado no expoente 2. A base é 2 quintos, o expoente é 2. E se realmente tu pegar 2 elevado na 2, dá 4, como já está respondido ali. 5 elevado na 2 dá 25, como está escrito ali. Aqui, 1/3 é a base e o resultado é 27. O que eu sei de 27? Eu sei de 27 que 3 elevado na terceira dá 27. Então, elevar o número 1/3, só se eu invertesse ele. Se eu inverter o 1/3, eu consigo 3. Né? E daí eu pego o inverso de 1 na terceira, ó. O inverso de 1 na terceira é 3. Bota o 3 para cima, 1 para baixo, troca o sinal do expoente. E daí, então, eu tenho 1/3, o inverso de 1/3 elevado na terceira. Então, para que dê 27 aqui, ó. Então, a gente pode observar que eu pego o 1/3, eu tenho que inverter o 1/3, e o inverso do 1/3 eu tenho que elevar na terceira potência, porque daí o inverso de 1/3 é 3, elevado na terceira potência é 27. E daí agora aplico propriedade de potência aqui, é a mesma coisa que eu pegar o 1/3 e elevar menos 1 vezes 3 dá menos 3. Pronto. Ó. Se o expoente for menos 3, eu acabo invertendo o 1/3 e elevando no expoente 3 ainda, né? Que vai dar o número 27. Quem é a potência? Bom, eu acabei de escrever ali, ó. 1/3 elevado na menos 3 vai dar o 27. O raciocínio é parecido aqui, ó. Só que aqui eu tenho o resultado 1 sobre 32. Então, o número 32 são 5 fatores de 2. Então, se eu pegar o 1 sobre 2 como base, vou pegar aqui, ó, o 1 sobre 2 como base, e o expoente 5, realmente vai dar 1 sobre 32. Deixa eu apagar esse cálculo aqui. Esse aqui é o do anterior. Então, se eu pegar a base 1 sobre 2 e elevar na quinta potência, vai dar 1 sobre 32. Né? Então, qual seria a minha potência? Seria o 1 sobre 2 elevado no expoente
5. Mas se eu pegar minha base 2, e elevar no expoente menos 5, porque daí eu inverto. Se eu elevar no expoente menos 5, se eu elevar o 2 no expoente menos 5, eu inverto aqui e daí eu caio nessa situação aqui, ó, de 1 sobre 2 na 5. Então, esse é respectivo, né? Eu posso usar como base 1/2, eu posso usar a base 2. Mas para a base 1/2, eu vou usar o expoente 5. Para a base 2, o expoente menos 5. Então, 2 na menos 5 também vai dar o resultado 1 sobre 32. Então, aqui a resposta ficou, né? Ou isso, ou um dos dois, né? Dá para fazer. Tem essa escolha aí. Muito bem. Vamos passar para a questão de número 5. Ah, não, tem mais uma pergunta ali ainda que ele coloca ali. Só um pouquinho, deixa eu comentar essa pergunta aqui. Essa questão. Há alguma linha desse quadro que permite duas soluções? Comente com um colega em que caso isso é possível. A gente acabou de resolver, né? Nesse caso aqui, que o resultado é 1 sobre 32, eu poderia ter a base 1/2 com uma base 2. É só trocar os expoentes aqui, que dá o mesmo resultado, 1 sobre 32. Então, conferindo ali. Passando para o exercício de número 5, então. Deixa eu apagar o quadro mais uma vez. No exercício de número 5, pede para identificar a propriedade utilizada, então. Então, no item A aqui, nós vemos uma potência no expoente e, entre parênteses, elevado no expoente. O que aconteceu com esses dois expoentes foi transformado nesse produto dos expoentes. 3 vezes 15 é 45. Então, essa propriedade aqui é a potência de uma potência. Potência de uma potência. Nesta propriedade, nós multiplicamos os expoentes. Né? Aqui a gente tem entre parênteses um quociente elevado num expoente. E daí eu transformo no quociente das potências. Né? Isso aqui é a potência de um quociente. Potência de um quociente. E a potência de um quociente é transformado no quociente das potências, que mantém o mesmo expoente. No item C, eu tenho uma multiplicação de duas potências, elas têm a mesma base, e eu acabo, resumindo aqui, somando os expoentes, mantendo a base e somando os expoentes. Essa propriedade é o produto de potências, de mesma base. Toda vez que eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Menos 2 mais o menos 18 dá menos 20. E aqui eu tenho a potência, então, um expoente e dentro do parênteses um produto. Aqui a propriedade utilizada é a potência de um produto. Potência de um produto. Porque aplicando a potência desse produto aqui, eu vou ter o produto das potências, dos fatores, no mesmo expoente. E nesse caso do item E aqui, da esquerda para a direita, então, a propriedade que eu utilizo, eu acabo subtraindo os expoentes, né? 51 na 50, 51 na 10, é igual a 51 na 40, 50 menos 10. Então, isso aqui é o quociente de potências, de mesma base. O que eu faço nessa situação de quociente de potências de mesma base? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, na próxima página agora,
a gente vai ver o exercício 6 e as propriedades de potência, utilizando as propriedades de potência. Na verdade, ó, a gente já está com 30 minutos de vídeo, eu vou encerrar esse vídeo aqui e a partir do exercício 6 eu vou botar num próximo vídeo. Então eu vou encerrando esse vídeo aqui, certo? Vou fazer uma parte 2 então. Até!